Bom dia, nossa aula está sendo gravada. Vamos para a aula de redação, rever o que a gente, fez esse bimestre. Primeiro, quero parabenizá-los pela belíssima apresentação ontem, foi bem legal, espontâneo, dicas maravilhosas, né? Realmente, vocês traçaram um perfil, desse momento que a gente está vivendo. Foi bem interessante, gostei muito. Quem não enviou ainda a atividade, tem tempo de enviar hoje ainda. Vou pegar a folhinha aqui, que aí eu já falo. Chamada, fazer no final da aula, tá? Então, se alguém estiver devendo atividade, vamos enviar, que o prazo é até hoje. Vamos lá, gente. O que a gente viu esse bimestre, né? Flávia, quais são as páginas da sua atividade? Oi? Páginas? Quais Para são as anotar? páginas? Então, vou passar as páginas das atividades do segundo bimestre, todas, tá, pessoal? Vão anotando aí. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. Então, 8 pedidos de atividade. Vamos anotar, que aí vocês podem conferir. Primeira atividade, páginas 23, 25 e 26. Segunda atividade, página 27, foi a resenha. Terceira atividade, página 23, o resumo. Né? Já está até incluído aí no bloco, mas vocês já vão anotando separado, que aí vocês já sabem o que é. Depois, páginas 49, 56, 57. Depois, 2 textos sobre os internetês. Era para vocês fazerem um texto com linguagem de internet, colocar um vocabulário abaixo, pelo menos 10 palavras, e depois reescrever esse texto na língua culta, tá? Padrão. Aí nós tivemos, depois de 65 a 71, depois de 77 a 81, e por último, de 98 a 105. Foram essas atividades. Bom dia, Aaron. Foram essas atividades. Então, você terminaram até hoje, está enviando aí para mim, até porque para ficarem livres no recesso, né? Não ficar envolvido com a atividade. Então, o que a gente viu esse bimestre? Bom, como vai ser a nossa prova no retorno? Online, da mesma forma que foi no primeiro bimestre, tá? Bom dia, Arthur. A nossa prova será online, da mesma forma no primeiro bimestre. Eu vou pedir o quê? Que vocês façam um texto no caderno e me enviem a foto no e-mail. Tá? No retorno, eu passo para vocês, ou mando no grupo, ou alguém manda para alguém, alguém fala, vou ver direitinho qual foi o texto que eu pedi. Se eu pedi dissertação, se eu pedi artigo de opinião, tá? Eu vejo certinho e mando para vocês. Mas vai ser do mesmo molde. Produzir um texto a respeito de um tema. Então, vamos lá. O que nós vimos aí? Nós vimos a linguagem nesse bimestre. A linguagem dos internetês, que é a linguagem que vocês usam, não é a linguagem culta, mas é uma linguagem onde a gente consegue se comunicar, né? Caiu agora, está em moda, em alta, por conta da tecnologia, da internet, mensagem, WhatsApp, Twitter, entre outros, esse tipo de linguagem. Então, foi abordado isso aí. Depois a gente abordou resumo e resenha, diferença, né? De resumo e resenha. Resenha, a gente viu que é o quê? Nós vamos fazer um texto com introdução, desenvolvimento, conclusão e contar a respeito de uma obra, de um livro, de um filme, né? Para atrair a pessoa a assistir ou a comprar aquele livro, a ir ao teatro, assistir aquela peça. Essa é a resenha. Resenha crítica é quando eu faço isso tudo que eu acabei de falar e coloco o meu ponto de vista.
coloco os aspectos negativos e os aspectos positivos daquele livro, daquele teatro, daquele filme. E no final, na conclusão, gente, é bom deixar uma reflexão. Não é bom contar o final da história, porque aí tira aquele entusiasmo, aquela perspectiva do leitor, né? Já vai saber o livro, o final da história, do livro, da novela, do cinema, né? Então, a gente deixa o quê? Uma reflexão, para ele chegar a uma conclusão. Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? E o resumo? O resumo é a redução daquele texto lido. Né? A redução daquele texto lido. Que é o que eu vou fazer? Eu vejo o título, o subtítulo e resumo parágrafo por parágrafo. Por quê nessa ordem? Ajuda a eu não me perder em relação ao contexto, ao que está sendo tratado ali, tá bom? Ajuda eu não me perder, não vou perder a ideia do texto, a ordem dos acontecimentos. Então, eu resumo parágrafo por parágrafo. Eu vou em cada parágrafo e tiro a ideia principal daquele parágrafo, ok? Depois que eu faço isso, eu releio o meu texto e vejo se ele está coerente e coeso, se está dando para eu entender, se eu realmente abordei tudo que aquele texto original disse. Ok? Resumo, resenha crítica, né? Aí na resenha crítica eu posso, gente, escrever quem fez, eu tenho que comentar quem fez o roteiro, quem que dirigiu, como estavam os personagens, os atores, a música, a questão da roupa, isso tudo eu posso explicar na minha resenha crítica, tá bom? E aí, seguindo, nós falamos aí, vimos um texto sobre alimentação saudável, e ontem vocês abordaram no trabalho essa questão, né? De saudável, alimentação saudável, de exercício físico, praticar exercício físico. E aí depois a gente viu aqui artigo de opinião. Artigo de opinião é um outro gênero textual que nós encontramos na área jornalística, no âmbito jornalístico. E ele é caracterizado pela exposição do ponto de vista de determinado assunto. Então, o artigo de opinião é a minha opinião, meu ponto de vista sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Sabendo que sempre eu tenho que colocar um título e meu texto tem que ser sempre como introdução, desenvolvimento e conclusão. O título indica o tema do artigo, a introdução, eu vou situar o tema do texto, apresentar os problemas sobre o que o texto vai se tratar e vou antecipando, já vou falando aí a tese que eu vou defender. No desenvolvimento, eu vou argumentar estas teses, vou dar exemplos, mostrar como está acontecendo na sociedade. E a conclusão, eu vou sintetizar. Oi. Posso beber água rapidinho? Fala, meu filho. Posso beber água rapidinho? Voando. Em a conclusão, sintetiza ideias principais do texto, né? Ou faz um apelo para a gente que está lendo, tá? Então, essa é basicamente a estrutura de um artigo de opinião. Tranquilo até aí? Vamos nós. O que mais nós vimos esse bimestre? Artigo de opinião, resumo, resenha crítica, a linguagem dos internetéis, né? A linguagem utilizada na internet. Texto instrucional. O que é texto instrucional? O nome já diz. É aquele texto que vai trazer algum tipo de informação. É manual de eletrodoméstico, bula de remédio, receita. Ontem, na apresentação de vocês, nós tivemos texto instrucional. Enquanto Bianca preparava o açaí,
Alan colocou lá a receita. Então, é um texto instrucional, tá? Folhetos explicativos sobre prevenção de doença, prospectos de concurso, guia de orientação de cidades. Então, isso tudo é um texto instrucional. Texto instrucional é aquele texto que vai nos trazer uma informação, vai nos dar dicas e ensinar como fazer, tá? Como eu vou ligar o computador, como eu vou utilizar aquele aparelho liquidificador, a centrífuga, como eu vou utilizar meu celular. Então, tem um manual de instrução, bula de remédio, tranquilo em relação ao texto instrucional, né? A gente vivencia, utiliza bastante, está presente no nosso dia a dia. O outro tipo que a gente falou foi relatório, que já era um tipo de texto, né? Um gênero textual conhecido por vocês. Por quê? Nas aulas de laboratório. Vocês fazem um relatório nas aulas de laboratório. E qual é o corpo de um relatório? Ele tem que ter o tema, a introdução, o objetivo, o material, o procedimento, resultados obtidos e a conclusão. Lá na página 99 do livro tem certinho as partes do relatório, certo? E aí, como que eu faço meu relatório? Eu tenho lá o tema, aí eu vou fazer a introdução do experimento. Eu vou mostrar ali, explicar qual foi o experimento que eu fiz. Por que eu fiz aquele experimento? A necessidade de se verificar como a água que a planta absorve pela raiz chega até as folhas. Então, eu vou mostrar esse experimento. Aí, qual vai ser o objetivo desse experimento? Por que desse experimento? Porque eu vou verificar como a água e os nutrientes são levados até a folha, flores e frutos. Quais? Aí depois eu faço um outro tópico. Que tipo de material eu utilizo no relatório? Eu utilizo água nesse relatório específico. Vidrinhos de tinta, cravos, tesoura, copos. Então, eu estipulo qual material eu vou utilizar. Procedimento. Eu vou explicar como fazer, como foi feita aquela experiência. Ali o procedimento eu vou explicar como foi feita a experiência. Seria o que esse procedimento? Eu posso comparar ao modo de fazer de um bolo. O material, eu posso comparar os ingredientes, tá? Os resultados obtidos depois daquela experiência realizada, qual foi o meu resultado? O que eu obtive com aquilo? E a conclusão. Qual é a minha opinião sobre aquela experiência? E a que conclusão eu cheguei? Qual foi o objetivo? Né? Nós tivemos um objetivo, desenvolvimento, fiz a atividade, a experiência e cheguei à conclusão aqui, resultado. Tá? Conclusão aqui, resultado. Sendo que eu tenho que lembrar que em todos os meus textos eu tenho que ter coerência e coesão. Coesão são as particularidades das palavras, dos períodos das frases, é a amarração das frases, para não ficar solto. Então, eu utilizo pronomes para não repetir toda hora a mesma palavra. Eu utilizo conjunções, preposições. E a coerência diz respeito ao modo que está desencadeando as ideias, o encadeamento semântico, a articulação, a continuidade do sentido entre as palavras no texto, a amarração dos parágrafos, das ideias. Para o meu texto ser coeso e coerente, eu tenho que fazer o quê? Coerência, eu falar da mesma ideia, do mesmo assunto, do início ao final. E coeso, as ideias, as palavras, as orações têm que estar interligadas. Tranquilo? Alguma pergunta em relação a isso? Então, nossa prova será um texto, tá? Provável que seja uma dissertação. Então, vamos estudar aí de novo quais são os aspectos da dissertação, mas eu mando um videozinho falando da dissertação, que a dissertação tem que ter pelo menos 4 parágrafos, de 25 a 30 linhas,
O título eu coloco se eu quiser, se pedir na questão eu sou obrigada a colocar. O título eu coloco depois de concluir o meu texto, tem que ser um título que instigue a leitura. Eu tenho que lembrar que eu vou escrever para terceiro ler e não vou estar perto para dizer o que eu quis escrever ali. 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Primeiro parágrafo de introdução, segundo e terceiro de desenvolvimento e o quarto de conclusão. Tá? E aí ficará como? Quarto de conclusão. Na introdução, eu tenho que colocar o tema e as teses. Como que eu descubro as teses? Qual é o problema daquele tema? É só eu fazer a pergunta, por que é o tema? Por que está acontecendo isso? Pelo menos 2 respostas. Serão as minhas 2 teses que eu vou desenvolver. Tá? Feito isso, a segundo parágrafo e o terceiro serão meus desenvolvimentos. Cada parágrafo eu vou explicar uma tese. Ali eu posso dar exemplos, índices, taxas. Eu tenho que convencer o leitor a respeito, da minha argumentação. E a conclusão, eu retomo o tema, a ideia principal do texto, coloco minha opinião, dando possível solução, sendo que a dissertação é um texto formado, escrito em terceira pessoa do singular. Aproveite as dicas daquela folha, que ali traz ideia de como eu inicio a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A conclusão eu tenho que finalizar, né? Eu vou iniciar o meu parágrafo com conjunções conclusivas, locuções conclusivas, sendo assim, desse modo, diante do exposto acima, tá? Alguma pergunta? Vou fazer chamada, assim que vocês forem falando o nome, podem saindo e a gente encerra a aula de hoje. Bom descanso, bom recesso.